Bom, agora continuando o nosso painel, nós temos a Marieta Lou, que vai nos falar sobre o RIC, Ontologia para Arquivos, Perspectivas da Organização do Conhecimento. A Marieta é arquivista graças à minha influência, tá, gente? Ela que fala que não é. É doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência da Informação, bacharel em Arquivologia e em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora na área de representação da informação, proveniência de dados, foi professora substituta da URGS, como diz o povo do Rio Grande, e consultora associada historicamente consultora associada de nova gestão, foi membro do PRONAME, do CNJ, do Comitê de Gestão Documental da Justiça Federal, desde 1996, por aí. E, bom, com a palavra, Maria, deixa eu tirar o mudo. Obrigada, Neide. Então, já fazem alguns anos aí, né? Mas não foi desde 96, foi um pouquinho depois. Então, ultimamente eu tenho trabalhado a questão das ontologias, a questão da representação e organização do conhecimento, né? Uma coisa leva a outra. E a ideia da conversa hoje é a gente apresentar um pouco das ontologias nessa perspectiva arquivística, mas dentro de uma perspectiva de ontologias para a organização do conhecimento, né? Então, as pessoas falam, meu Deus, ontologia, eu não sei o que é, isso é muito difícil. Então, a ideia hoje aqui é trazer, trocar em miúdos, então não vai ser uma fala muito técnica, ao contrário, a ideia é mostrar que a ontologia não é um bicho de sete cabeças. Bom, gente, então, a ideia é trabalhar, é pensar um pouco, bom, o que que é uma ontologia e o que que é uma ontologia aplicada, né? A ontologia, ela começa lá na filosofia como uma área de conhecimento, mas ela vai chegar na área da ciência da informação através da área de tecnologia da informação como uma forma de representar o que existe. Eu vou buscar o meu textinho aqui para não ficar falando muita bobagem para vocês. Bom, então a ontologia ela surge inicialmente, né, como uma área da filosofia, como eu falei, e que trata da natureza da existência, ou seja, da realidade em si e da categorização das entidades que existem. Então, na filosofia, a ontologia busca entender o que significa ser alguma coisa, o que significa ser esse copo aqui, né? O que é um copo? E como essas coisas se relacionam com outras coisas, como a água que está contida dentro do copo. Então, como organizar isso, como descrever esse ser que existe, essa entidade que existe, né? No contexto da tecnologia da informação, então, ela surge como um instrumental para modelar o conhecimento e as relações entre os diferentes conceitos que existem. Então, né, a gente passa a chamar de entidades nas ontologias e os relacionamentos das entidades. E sempre pensando num domínio específico, não no mundo inteiro, mas em determinados domínios em que a gente vai fazer esse mapeamento. Então, esse domínio pode ser tanto a arquivologia como uma área de conhecimento, né, que é o caso do RIC, como também os procedimentos, os conceitos que estão dentro de um mundo mais fechado, que poderia ser uma empresa, por exemplo. Então, na ontologia aplicada, o foco está em representar e organizar o conhecimento desse domínio de uma maneira que essa representação seja compreensível por computadores, além de ser representado, né, de poder ser compreendido por humanos, porque essa é a questão, como que os computadores vão compreender aquelas entidades. Isso envolve a criação de estruturas de dados que descrevem essas entidades e os relacionamentos existentes entre essas entidades e esse domínio que está sendo mapeado. Essas estruturas de dados, então, são frequentemente representados em linguagens como o RDF ou o OWL.
Uma ontologia, então, conforme o Gruber, vai ser essa especificação explícita de uma conceitualização. O termo conceitualização se refere a um modelo abstrato de algum fenômeno do mundo, consistindo dos objetos, conceitos e outras entidades pertinentes e das relações que os conectam. E ela consegue, então, fornecer essa estrutura que pode ser compartilhada e compreendida por humanos e máquinas, facilitando, assim, a interoperabilidade e o processo inteligente de informações. Como que, então, pode ser aplicado às ontologias, né? Então, tu constrói uma ontologia para ela ser aplicada em alguma situação específica da realidade, normalmente com integração de dados, né? Quando a gente tem bases de dados diferentes, a gente precisa dessa integração. Então, diferentes fontes, diferentes padrões, tu consegue dizer... A principal questão das ontologias é que ela confere uma semântica para um determinado objeto. O que é isso, né? Ela vai dar um sentido para aquilo. Eu vou te dizer que esse metadado, né, conforme a Ivna estava trazendo, tem aquele nome ali, ele é a mesma coisa, significa a mesma coisa do que aquele outro. A gente pode fazer isso também simplesmente com tabela de para? Pode, mas as ontologias elas permitem uma maior complexidade, uma maior o relacionamento mais complexo, com profundidade e multidimensional desse conceito, né? Bom, para recuperação de informações, né, também é um outro uso, né, motores de buscas e sistema de recuperação de informação, então ela vai ajudar na precisão e na relevância dos resultados que vão ser obtidos, né? Então, ela compreende o significado dos termos de pesquisa e as relações que esses significados têm. Quando tu faz uma busca ontológica, não é só o termo que ele vai buscar e termos similares, mas ele entende que aquele termo tem uma relação com outros termos e como que se dá essa relação. Na inteligência artificial, em sistemas de inteligência artificial, a ontologia é utilizada para representar o conhecimento do mundo de uma maneira em que os algoritmos possam entender e raciocinar sobre ele. Então, isso é particularmente importante, né, na inteligência artificial, como chatbots, assistentes virtuais, sistemas de recomendação, porque daí ele está entendendo não só o termo em si, mas o que aquilo significa, né? E principalmente na web semântica, né? A ontologia é fundamental para a ideia de uma web semântica onde as informações são compreendidas não apenas por humanos, mas também por máquinas, facilitando a interconexão e interpretação dos dados na web, né? Então, a web semântica foi lançada já há mais de uma década atrás, e as ontologias, digamos assim, são a base para o desenvolvimento dessa web semântica. Mas indo mais para a área da ciência da informação, eu acho que a gestão do conhecimento é onde a gente consegue ter um melhor uso das ontologias, né? Então, a gente consegue, na gestão do conhecimento organizacional, ela pode ser usada para modelar o conhecimento específico de uma empresa, facilitando a organização, busca e o compartilhamento de informações. Na área de integração de informações, né? Especificamente dentro da ciência da informação, as ontologias elas vão atuar como permitindo essa integração de diversas fontes de informação, fornecendo uma estrutura comum para representar e vincular dados. Por exemplo, na biblioteconomia, né, ele vai entender o que é um livro, ele vai entender o que é uma versão de um livro, ele vai entender que aquilo é uma cópia xerox de um livro e não é o livro em si, não é uma edição. Então, quando a gente tem essa integração, né, de informações através das ontologias, é mais rico o processo, né? Então, os dados eles podem vir de diferentes áreas de conhecimento, diferentes fontes, e a gente consegue integrar esses dados. Para recuperação de informações, né, eu já falei, mas a questão dos dados semântico, né? Os dados vinculados, né, no contexto da web semântica, elas permitem estabelecer essas conexões significativas, né, dos diferentes conjuntos de dados. Por exemplo, numa rede de bibliotecas online, num museu online, a gente vai conseguir uma melhor recuperação e trabalho desses dados com a internet, né, com as buscas da internet.
modelagem do conhecimento, então entra um pouco no que aquele já tinha falado, e a parte de governança da informação. Então, a gente vai ter um vocabulário controlado, padronizado, ter consistência e precisão na qualidade da recuperação. Então, basicamente, para muitas áreas da ciência da informação, as ontologias podem ajudar. Especialmente, eu vou, né, por exemplo, eu já falei da interoperabilidade, sistemas adaptativos, né, suporte à gestão do conhecimento, na recuperação nas bibliotecas, uma série de aplicações que podem ser feitas, né, especificamente também na área de organização do conhecimento, né, que é essa área mais que vai trabalhar a questão do conhecimento em si e como classificar e organizar esse conhecimento, né? Então, a organização do conhecimento é um campo de pesquisa, ensino e prática que está principalmente associado à ciência da informação e biblioteconomia. Isso aqui, desculpa, tem um errinho ali na digitação, mas isso eu trago lá da página da ISCO, né, que é a Associação Internacional de Organização do Conhecimento, e a Organização do Conhecimento, que Knowledge Organization, trata de descrever, representar, arquivar e organizar documentos e representações de documentos, bem como assuntos e conceitos, tanto por humanos quanto por programas de computador. Isso traz o Horland em 2008. E aí são, então, desenvolvidos regras e padrões, incluindo sistemas de classificação, listas de cabeçalho, assuntos, tesauros e outras formas de metadados. Então, isso é o que, basicamente, a organização do conhecimento faz. Então, ontologias, no contexto da organização do conhecimento, são uma das ferramentas, a ferramenta, digamos assim, mais semântica que a gente tem para trabalhar esse conhecimento, mas não é o único, né? Além disso, tem os tesauros, tem listas de cabeçalhos, sistemas de classificação. Bom, e voltando aqui um pouquinho, a organização do conhecimento, ela tem dois grandes eixos, né? Que seriam os processos de organização do conhecimento e os sistemas de organização do conhecimento, né? As ontologias estariam mais dentro dos sistemas de organização do conhecimento. Mas, afinal de contas, então, o que é uma ontologia, né? Então, aqui eu trago para vocês isso aqui é uma ontologia de topo chamada BFO, que é Basic Formal Ontology. Então, ela vai trazer, digamos assim, entidades e os relacionamentos. Aqui a gente vê no topo um entity, aí tu tem os ocorrentes, os continuantes, e aí ela vai descendo com uma série de detalhamentos, né? Então, de como que essas coisas se relacionam. Então, ela pode ser representada dessa forma, mas aqui também a gente tem uma ontologia, né? Isso aqui é uma tela onde tu tem uma representação de uma ontologia no Protégé, que é um dos softwares. Então, a gente vai criando relacionamentos um dentro do outro. Mas isso aqui também é uma ontologia, né? Isso aqui já na linguagem OWL, aqui descrita essa ontologia para a linguagem de máquina. Tudo isso também é ontologia, né? A gente precisa saber tudo isso aqui? Não necessariamente. A gente precisa compreender como que as entidades se relacionam e quais as naturezas desses relacionamentos para poder explicitar isso, né? Então, uma ontologia, ela é um conhecimento compartilhado e explicitado de uma maneira formal, que é através de uma linguagem. Então, ela pode ser representada em diagramas, mas ela tem esses softwares apropriados, né, que estabelecem esse relacionamento e permitem a instanciação das entidades em um sistema de informação. E são utilizados a partir de uma representação em linguagem RDF, que são as triplas, né, que eu digo, por exemplo, o copo é de vidro, né? Então, eu estou dando estou dizendo que esse copo é de vidro, ou em linguagem OWL, que é uma linguagem própria para ontologia. Mas o que eu tenho que saber é que, se esse copo for de plástico, essa
essa afirmação que o copo é de vidro já não está valendo, né? Então, eu vou ter que ter uma informação que diga que o que é copo, o que é plástico, o que é vidro, o que é a água que está contida dentro do copo, e também eu tenho uma diferença entre um copo genérico, digamos assim, e esse copo. Esse não é um copo genérico, esse é o copo real que existe na realidade, né? O que a gente chama de uma instância dessa entidade chamada copo. Essa entidade chamada copo está lá descrito na ontologia, mas aquele copo que existiu, ele vai ser uma instância da entidade copo. Parece um pouco confuso, mas se a gente for pensar, talvez fique mais claro adiante, a gente tem documento. O documento genérico, ele é um conceito de documento. Mas o documento que eu tenho aqui na minha mão, né, ou esse PowerPoint que eu estou apresentando, ele não é um documento genérico, ele é um documento muito específico que foi criado em um determinado local por uma determinada pessoa, né, que teve um período de existência X. Então, todos esses relacionamentos a gente vai poder montar dentro da ontologia e poder descrever cada uma dessas situações que acontecem com esse documento, por exemplo, ao longo da vida dele. Bom, seguindo então para a parte mais do RIC, né? O RIC, então, ele é uma ontologia, eu falei um pouco, então, talvez depois a gente possa deixar mais claro nas perguntas, mas as ontologias, então, elas têm diversas, elas servem para representar esse mundo, e o RIC, ele é uma ontologia criada especificamente para os documentos de arquivo, né? Então, ele o RIC não é só ontologia, ele é um conjunto, na verdade, de documentos normativos do Conselho Internacional de Arquivos, e eles são, principalmente, além da ontologia, que é o que mais se fala, do RIC-O, o que a gente tem é o modelo conceitual do RIC, que é, digamos assim, onde estão as principais entidades, a ontologia que estabelece o relacionamento das entidades, um documento que fala sobre descrição arquivística de uma maneira geral, e está previsto ainda um guia de aplicação que não foi lançado. Então, o que eu acho mais importante, né, de dizer é que ele não é só um modelo de descrição, ele não serve só para descrição, ele serve para muitas etapas da vida do documento, para além da descrição em si. Ele é uma nova perspectiva de trabalhar o documento, a representação do documento, desde que o documento nasce até quando ele está em arquivo permanente, tem uso pela sociedade, se ele precisa ser restrito, quer dizer, ele vai acompanhar, o RIC vai ser necessário em toda a vida do documento, né? E é uma mudança, então, de perspectiva de uma abordagem hierárquica multinível unidimensional, conforme a gente vê na ISAD-G ou na NOBRAD, né? Para uma perspectiva de descrição multidimensional, né? E eu vou trazer o professor Daniel Flores para quem estava ontem, né? Que eu acho que ele falou de uma maneira muito, muito boa, porque não é só descrever o fundo, dentro do fundo as séries, dentro das séries os documentos, mas é as relações dos documentos com as séries, com o fundo e com o produtor e com outros objetos, com contextos históricos, por isso talvez é importante lembrar dessa palavra do records in context, né? Documentos nos contextos, porque ele vai poder descrever cada um dos contextos em que esse documento passou, né? O contexto de produção, o contexto de uso, depois o contexto quando ele está em arquivo intermediário, em arquivo permanente, não só, por exemplo, ele está relacionado, ele tem uma relação com aquela pessoa, e aquela pessoa tem uma relação com uma determinada família, então, de alguma maneira, por exemplo, um documento pessoal está relacionado com essa família. Então, a gente consegue uma perspectiva de descrição muito mais ampla, né? Muito mais também complexa.
né? Acho que a Neide trouxe o exemplo, né? Quer dizer, tu tem um objeto tridimensional num acervo e esse objeto tridimensional está relacionado com aquele documento, ou é citado naquele documento, e tu consegue fazer essa relação, coisa que hoje a gente não consegue, né? Então, nesse sentido, o RIC ele traz uma perspectiva muito interessante, né? E muito tecnológica. Bom, o modelo e a ontologia, né? Então, aparentemente, são duas coisas diferentes. O modelo vai tratar mais da conceituação do que é documento, do que é agente, do que é atividade, né? E a ontologia vai apresentar os relacionamentos. Então, aqui, rapidamente, né, para mostrar para vocês, eu tenho o Record Resource aqui, né, que seria uma fonte de documento, né, documental, e o agente, que é uma outra entidade aqui do modelo, né, do RIC-CM, e ela vai estar, então, relacionada uma com a outra nessa relação is provenance, na verdade, res provenance, né? Essa relação de tem proveniência. Então, o documento tem proveniência no agente, ou o agente é a proveniência do documento, né? Do conjunto documental ou do fonte documental, do recurso documental. Então, por exemplo, como que são as definições, né? O Record Resource, por exemplo, ele vai ser definido como um documento, um conjunto documental, uma parte de um documento produzido ou adquirido e mantido por um agente no curso de uma atividade. O agente é aquela pessoa, grupo ou uma entidade criada por uma pessoa ou grupo, né? Aqui ele fala de mecanismo, mas ele tem também uma posição, né? Numa entidade, de uma determinada pessoa, numa determinada entidade, numa determinada empresa, por exemplo, a position, né? Um cargo que atua no mundo. Então, isso é uma descrição. E aí, como que elas se relacionam, né? A pessoa e o conjunto documental, por exemplo. Vai ser através dessa relação de proveniência. Essa relação de proveniência, então, ela especifica a proveniência ou origem de pelo menos um record resource, né, fonte documental ou uma instanciação, então que seria essa instância do documento, uma existência de um documento, por exemplo, a relação entre um record resource, né, uma fonte documental com um agente que foi criado por uma atividade da qual aquele documento é resultado, né? Então, todas essas descrições, elas estão lá no modelo. Então, esses conceitos, então o modelo vai descrever cada uma das entidades e como isso é definido pelo modelo, e essa definição é a que vale ou não vale. Se é uma definição diferente, bom, então não vale, né? Eu tenho que seguir essa definição, que como a gente viu lá nas ontologias, a definição ela vai ser explícita, né, como aqui, e compartilhada. Bom, aqui, então, vocês podem ver depois essa imagem lá, mas o que eu quero é que vocês entendam o que está representado aqui. São os conceitos. O record resource, aqui dentro tem o record set, o record part, o record, né? Então, os conceitos e como que ele, como eu mostrei aqui naquela de cima ali, como que eles se relacionam com as normas, as regras, com o evento, com o lugar, com uma determinada atividade. Então, aqui, essa imagem, para quem quer conhecer o RIC, ela é bem importante. Vocês conseguem, esse é o diagrama do RIC na internet, é bem fácil. Está lá na documentação do RIC também, lá no ICA. Bom, algumas considerações e contrapontos que eu acho importante, né? O projeto demorou muito, né? Então, a primeira versão rascunho saiu em 2016, e agora, no dia 30 de novembro, agora 12 dias atrás, 13 dias atrás, foi lançado a versão 1, beta, a versão beta não, a versão beta foi lançada no começo do mês de novembro, e agora saiu a versão 1 do modelo, tá?
a ontologia é para ser lançada, está em versão beta, mas a versão 1 é para ser lançada no final, até o final do mês de dezembro, né? Outra coisa que é importante, que o RIC não está modelado a partir de nenhuma ontologia de topo, como o BFO, por exemplo, que eu mostrei antes, né? A BFO, ela explica o mundo de uma determinada maneira. O RIC não tem uma ontologia de topo. Pode ser um dificultador em algumas integrações com sistemas que já tenham outras ontologias. Não está claro ainda como vai ser a migração das descrições que foram feitas dos modelos anteriores para o RIC, né? Então, isso a gente vai ter que aguardar esse guia de aplicação que está previsto para sair. E também o RIC depende de um sistema robusto, como outras ontologias, um sistema robusto de tecnologia. E isso pode ser um grande dificultador para instituições culturais em países em desenvolvimento como o Brasil. Existem outras, então, para finalizar, o RIC não é a única ontologia para a gente trabalhar com documentos, né? Na minha dissertação, eu trabalhei com algumas ontologias da BFO, mas existem outras também, como o CIDOC, CRM, que é uma ontologia para documentos e artefatos museológicos, principalmente, mas não só, serve para documentos também, tem algumas instituições usando o CIDOC para documento arquivístico. Tem a ontologia da IFLA, que é o Presso, que é uma ontologia baseada lá no FRBRO, né? Que também, por sua vez, é uma extensão do CIDOC, né? A Bibo é uma ontologia que vem para trabalhar documentos que são do Dublin Core, a partir do Dublin Core, então é uma extensão, digamos assim, que trabalha bem com o Dublin Core. Enfim, a IAO, que eu falei, é uma dessas ontologias de BFO, junto com a DXs, que fala sobre os atos documentais, então as consequências dos documentos na vida real. E a Provenance Ontology é uma ontologia que traz proveniência, não necessariamente no sentido arquivístico, mas no sentido de rastrear origens e mudanças, né? E isso pode ser interessante também para a documentação arquivística. Eu acho que era isso, assim, que eu rapidamente queria, não vou me estender mais. Quero agradecer a todos, fica aqui o meu e-mail. Era isso, muito obrigada e fico à disposição depois para as perguntas. Olha, se eu pudesse, eu tinha 10 perguntas só eu, mas eu não posso monopolizar. Então, Vamos para o Pedro. pois é, mas eu vou fazer a primeira, tá? Eu sou bibliotecária, eu trabalho com taxonomia e, de certa forma, a ontologia não me é estranha. Mas agora eu vou sentir a angústia existencial que a Cristina Ruth tentou falar para a gente ontem. A gente ainda não está fazendo, ainda não popularizamos a Nobrade, entendeu? E aí a coisa já vem complicar bastante. Me parece duas questões. Uma é uma pergunta. O RIC, ele não é só uma descrição ao final, ele perpassa a gestão de documentos. Ele não é para você pegar o documento permanente e descrever como hoje a gente faz, onde é feito a Nobrade. Sim. Significa o fim das três idades e a implantação mundial com a adoção do RIC, do recorde contínuo, entendeu? Então, tem até pesquisas nesse sentido de que o RIC estaria muito mais próximo dessa perspectiva do recordes contínuo, de uma abordagem que não é tão separada. Eu, pessoalmente, entendo que não tem como pensar o documento de forma estanque, né? Como a gente já vê toda a minha vida vendo documento no judiciário ou em outras instituições, o documento nasce, ele tem um uso naquele momento, mas ele vai seguir tendo outros usos, então não tem como, digamos assim,
descartar essa vida do documento quando ele está em arquivo corrente, entende? Eu vejo que a gente precisa cada vez integrar mais os três ciclos de vida. Vai terminar o arquivo permanente? Eu não acho que vai terminar, né? Mas é uma outra perspectiva, uma perspectiva de que tu tem que produzir um documento, seja ele nato digital, seja ele que vai entrar para uma base de dados depois, tu vai precisar trabalhar nos metadados, como a Ivna mostrou, e se tu trabalhar esses metadados com uma ontologia, não são apenas metadados, mas aqueles metadados ganham sentido e ganham relação entre eles, né? Então a ontologia ela vai estar por trás, construindo essa estrutura para dar sentido e relacionamento entre esses metadados. Então, quando a gente tem um sistema de produção de documentos desde o início até ir para um repositório, né, digital confiável, como o professor falou ontem, a gente pode ter um sistema de ontologias que vai trabalhando ao longo da vida, capturando esses metadados e dando sentido para esses metadados para uma recuperação mais eficiente, para uma preservação mais eficiente. Então, tá longe da nossa realidade, talvez, né? Mas a gente não pode, digamos assim, esperar ter tudo perfeito para daí implantar o RIC. A gente já tem que começar a pensar nos sistemas que a gente for desenvolvendo com o RIC junto, de alguma maneira, né? Então, ou o RIC ou alguma outra ontologia que vai dar suporte para esses relacionamentos. Não sei se eu respondi. Respondeu. E eu criei um debate fora de hora. Deveria chamar o Pedro para O falar, Pedro. porque eu sou tão ansiosa, não sirvo para ser uma Mas mediadora. a gente continua essas questões mais tarde. Pedro, por favor, desculpa. Bom, então tá, deixa eu. A gente volta depois a isso. Agora nós vamos ouvir o Pedro falar sobre identificação tipológica de documentos à luz do LGPD. O Pedro é arquivista e bibliotecário pela Universidade Federal da Amazônia, com especialização em arquivologia, mestrado em patrimônio cultural pela Universidade de Santa Maria, servidor do Tribunal de Justiça da Amazonas, secretário de Arquivo e Memória do Tribunal, foi membro do Proname. Bom, pessoal, vou até marcar aqui meu horário já. Vou tentar contextualizar como é que surgiu, embora o tema classificação arquivística, né, a gente identifica que ele se encontra cada vez mais nessa visibilidade da importância no âmbito da discussão das discussões teóricas da área, né? Porque se trata de uma função primordial para o desenvolvimento da gestão documental das instituições. E aí, a gestão de documentos, né, ela é configurada por esse conjunto de procedimentos desenvolvido para a gente controlar os documentos desde a produção até a destinação final, ele contribui para o trabalho que sustenta esse programa de gestão de documentos, que é a classificação. Este seria o mundo ideal, né? E aí a gente tem o mundo possível, né? E aí pode passar, Mari. Então, eu só trouxe um pequeno conceito do que seria essa identificação, né? Está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Então, a identificação se define como o processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos com vistas ao seu controle físico e ou intelectual, né? Então, estes estudos que têm relacionados no momento da identificação, eles vão permitir o quê? Justamente o reconhecimento das estruturas administrativas, das suas atribuições, elementos que ficam registrados onde? Nos tipos documentais. E aí, com base nisso, pode passar. E aí, por que que a gente deve realizar identificação tipológica, né? Os estudos que a gente foram desenvolvidos no momento dessa identificação, eles vão permitir justamente esse reconhecimento. E aí, eu vou contar um pouco do que aconteceu, basicamente e rápido, da história aqui no tribunal. Eu faço parte da comissão permanente de avaliação de documentos, bem como faço parte do comitê de LGPD do Tribunal de Justiça, né? Na parte de arquivos.
E aí houve uma demanda, que não partiu da gente, embora a gente tenha essa necessidade, tratado numa das reuniões com o secretário de TI, que sentia a dificuldade do sistema SEI de você aplicar a restrição especificamente num tipo de documento, que existia a necessidade de fazer essa identificação do tipo de modo que a gente conseguisse dar acesso a todas as outras partes do documento, né, os outros tipos de documentos, e o documento específico que aplicou o sigilo, a restrição, não fosse aberto, né? E aí, isso daí, várias questões foram levantadas na comissão, tinha também a área de saúde, que não existia necessidade da Secretaria de Gestão de Pessoas acessar todo o documento, tão somente o parecer do setor de saúde do tribunal, da Secretaria de Saúde, né? Então, nesse sentido, a gente começou a fazer testes no sistema que a gente utiliza, o sistema SEI. A gente começou a fazer teste, não partiu da nossa iniciativa, mas foi uma construção da Secretaria de Tecnologia da Informação. E eles tentaram desenvolver uma restrição. Porque à medida que você restringir, se você não sei, você restringe todo o processo e não restringe somente os tipos de documentos. E aí a gente começou a fazer o teste no documento X, Y, Z, quando nós aplicávamos a restrição a esses tipos de documento, e aí depois, quando a gente abriam todos os mesmos documentos. E aí a gente desistiu de continuar os testes por conta da questão do código, que não pertence a gente, toda a parte da TRF, né? E aí a gente começou a desenvolver, pode passar, Mari. A gente começou a desenvolver o trabalho dentro do Poder Judiciário. A gente tem uma dificuldade grande, que o sistema principal do nosso Tribunal de Justiça, ele é um sistema privado, Pode mas existe uma passar. perspectiva então, ela já está aí mesmo. Numa perspectiva de mudança de um sistema que é do CNJ e depois foi para o Poder Judiciário e a gente começou a desenvolver. Então, é uma perspectiva de mais ou menos uns 6 a 8 anos da migração do sistema principal nosso para o sistema que a Secretaria vai começar a desenvolver. Já está desenvolvendo e já está atuando em alguns juizados, né? E é justamente por conta disso, a identificação tipológica não pode voltar, Maria. Por conta da dificuldade, né, de dar acesso. No âmbito do Poder Judiciário, todos os processos são públicos, né? Então, em tese, eles são públicos. É resguardado as questões de processos de vara de família, entre outros que já são regulamentadas por lei, né? Então, no princípio de dar acesso aos documentos públicos, que é uma atividade constitucional, né? E aí cabe à administração pública na forma da lei a questão da gestão documental e as providências para quê? Para que a gente possa franquear as suas consultas a quanto delas necessitassem. E aí, pode passar, Mari. E aí, com base na identificação, a gente trouxe alguns sistemas, né? O Poder Judiciário se utiliza de diversos sistemas, tanto os administrativos quanto os judiciais, e aí a gente começou a trabalhar numa perspectiva de cuidar do nosso sistema, né? Então, como vocês estão vendo na tela aí, o sistema que vai ser migrado é o SAGE, e a gente está migrando para o processo eletrônico judicial, que é o que chama ProJude. Hoje o ProJude está no interior do estado, e vem para a capital já sendo utilizado já em algumas varas da capital. Então, com base nisso, a gente começou a pensar numa perspectiva de identificação tipológica, utilizando-se da inteligência artificial. Então, a Neide, quando convidou as pessoas para falar as diversas temáticas, ao final eu percebi, ainda sendo penúltimo, ainda tem a outra colega, a gente viu que a inteligência artificial, assim como o Paulo falou ontem, hoje a Ivna
E a Marieta tocou um pouco na questão da inteligência artificial, justamente para que a gente pudesse se utilizar da inteligência artificial para a identificação tipológica e fazendo a anonimização ou a pseudo-anonimização de determinadas informações. Por que isso? Justamente porque no mundo ideal seria que o advogado classificasse peça por peça, nós tivéssemos um rol de já pré-definido de classificação, o mandado de intimação, uma procuração, contrato de honorários advocatícios, a petição inicial, todas essas no sistema fossem classificadas. E aí a gente foi começar a conversar com os colegas e com alguns advogados, né? De início, eles classificam a peça, quando tem interesse, e depois eles colocam num bolo como peça 1, peça 2 e assim sucessivamente. Se um processo tiver mais de 1.000 páginas, provavelmente vai estar classificado somente as primeiras peças e as demais a gente não consegue fazer a identificação. Pode tirar da tela, Mari, e colocar a apresentação do CIDES, por favor, do PDF. E aí, o que que aconteceu? A gente começou a verificar a possibilidade de fazer um sistema de identificação, né? Para que a gente pudesse resolver o problema específico do Poder Judiciário, do nosso tribunal. E aí a gente houve um hackathon, né, aqui em Manaus, e a gente começou a pensar num sistema de identificação de dados sensíveis, contribuindo para a fala do secretário da TI e das demandas da comissão, né? Pode passar. Aí a gente teve, o que que a gente identificou? Com base no hackathon que nós tínhamos, houve um juiz que estava participando do hackathon, ele disse que não foi a primeira vez que uma petição contendo dados sensíveis estava tramitando dentro da vara sem a devida restrição das partes, né? E aí, esse foi o projeto que a gente desenvolveu como um MVP, né, que é o mínimo produto viável, num hackathon de 24 horas. Então, a partir do relato, a gente já sabia das demandas e das necessidades que tinham no Poder Judiciário, aí corroborou mais com a fala desse juiz que teve que julgar um processo que dizia respeito à imagem e à honra de uma e de outras partes, e o processo todo estava acessível. Então, não existe a necessidade do processo estar acessível e você trabalhar o grau de autoridade. Então, o que que o servidor servidor que faz a atividade de elaboração de um mandado de intimação ou de uma carta de citação, ele tem a necessidade de ficar clicando nas peças, sabendo sobre a vida da pessoa e da imagem. Nesse processo, inclusive, era um profissional autônomo que ele julgou, ou seja, ele poderia muito bem identificar que o processo ele poderia ir lá no Conselho de Regulamentação da Profissão, saber quem é o profissional e ficar comentando: aconteceu isso, tem um processo dentro do Poder Judiciário. E isso daí você não consegue restringir esse tipo de fala baixando um tipo de documento, né? Sei lá, as imagens que tinha, baixando um tipo de documento dentro do sistema, né? Porque aí você consegue controlar. A fala do servidor de não estar. Então, com base nisso, pode passar, Mari, a gente começou a pensar nesse sistema. E aí, justamente, a gente trouxe a problemática, né? Que foi a falha no controle e processamento de dados sensíveis dentro do sistema do judiciário. Eu estou falando do Projude, do nosso sistema, mas pode haver, dentre outras falhas, nos diversos sistemas do Poder Judiciário, assim como também as falhas no sistema dos sistemas administrativos. Tá? Pode passar, Mari. Então, a gente tentou, era 24 horas, a gente tentou validar, né? A gente conversou com os servidores e com os advogados que confirmaram a informação sobre a questão dessa falha, né? De justamente só fazer a classificação inicial
da petição e deixar as demais peças. Por exemplo, se vier uma fotografia que expõe a imagem e a honra da pessoa, o advogado vai colocar da mesma forma. Se for algum resultado de um exame que tenha a questão de guardar a restrição do sigilo, e preservar a imagem da pessoa também, ele deixava passar. Pode passar, Mari. E aí a gente chegou, né, no nosso sistema, né, efetivamente. Pode dar, acho que não sei se consegue dar um zoom, Mari. Aí sobe um pouquinho. A gente foi fazer teste no nosso sistema, né? A gente foi fazer teste no nosso sistema, a gente juntou ah, o advogado, tentar resumir como é que funciona o sistema, ele tem os sigilos, né? E aí ele era um sigilo médio, tem um sigilo total do processo que só o juiz, nem o promotor pode ter acessado. Pode acessar é, esse processo, se ele não der a permissão. São questões que a gente também, ao longo do Hackathon, a gente foi observando que precisa melhorar dentro do Tribunal de Justiça para especificar quais são esses tipos de sigilos e a forma de como a gente deve ser utilizado. E aí, o que que a gente fez? A gente desenvolveu uma solução inteligente capaz de identificar os dados sensíveis que poderiam obstar que terceiros tomem conhecimento de fatos íntimos levado a juízo, respeitando assim a honra e a privacidade do jurisdicionado, utilizando-se de quê? Inteligência artificial. E aí, essa nossa aplicação, ela foi especificamente para os processos judiciais, né? Que foi o quê? Reconhecer, a partir da identificação do tipo de peças, dos processos e documentos, dados sensíveis baseados na LGPD, né? E aí, numa perspectiva futura, a gente também tratasse a restrição de sigilo a partir da lei, né? Dos processos que tivesse a identificação tipológica. E aí ele estava aplicado na época do Hackathon a essas três áreas, que era de ética, inovação e segurança, no Hackathon. E aí a gente começou a prototipar, né? A gente inseriu um atestado médico, dentro do sistema, tá? Aí vocês estão vendo, a gente fez um teste dentro do sistema, colocou uma peça que era o atestado médico, e aí a gente foi inserindo a peça, carregando, ele vai passando a outra fase, e aí o que que acontece? Quando o advogado ele não classificava o processo, né, as petições, dizer que aquilo lá era uma fotografia, continha um dado sensível, ele vinha, e o sistema, utilizando a partir da inteligência artificial, isso é um protótipo, deixar bem claro para vocês, a gente ainda está em desenvolvimento, porque é a questão de testes, né? Você fazer, um quantitativo, um conjunto de documentos que a gente pudesse testar e fazer com que a máquina reconhecesse que aquilo era um atestado médico, né? E aí ele já informar que ali era um atestado e avisasse ao servidor que aquele continha um dado sensível. Pode passar, Mari. E aí, ó, foi identificado dados sensíveis em seu arquivo que estão previstos na LGPD, né? Com base nisso, a tela 5 é a do recebimento da petição pelo servidor. E aí a gente começou a fazer uma prototipação que, se eventualmente o sistema permitisse, o documento, quando abrisse, ele já abria restringindo, anonimizando, pseudonimizando imagens e os nomes das partes, para que fizesse esse trabalho de identificação e a aplicar a anonimização, a pseudonimização. E aí, com aplicações futuras, né, com base nisso, a gente conseguiria fazer esse trabalho de automação da proteção dos dados, né? E aí ele estava como numa perspectiva justamente de a gente trabalhar essa perspectiva futura de estar entre a arquivologia e a pesquisa universitária, né? Ou seja, a gente não restringia, se eventualmente o historiador quisesse pesquisar um processo recente que não tivesse a questão da lei, né, já tivesse passado os 100 anos, a gente conseguiria dar acesso para ele e restringindo, anonimizando as informações que diziam respeito à imagem e à honra do jurisdicionado, né? E aí, o que que a gente também pensou?
a gente pensou numa perspectiva futura seria para a área administrativa, porque no sistema nosso que a gente utiliza, existiam alguns dados que também precisavam ser anonimizados dos licitantes, entre outros. A gente teve um caso específico, inclusive, que era um sistema anterior ao SEI, que a parte ganhou, né? O licitante ganhou e pediu para desistir. E aí, com base na justificativa, ele teve que colocar, porque afetaria a questão financeira dele, a questão de saúde, ele teve que juntar todos os documentos de saúde, os laudos, e aí a licitação à época teve que pedir um parecer da assessoria de administrativa e acabaram que eles restringiram todo o processo ao invés de restringir somente os tipos de documentos. Essa foi a nossa equipe que a gente desenvolveu, né, esse projeto, esse MVP. O Dimas é servidor, eu sou servidor e os demais colegas são da área de TI. Agora a gente apresentou o comitê de LGPD, né? A gente apresentou o comitê de LGPD e estamos tratando internamente para que a gente possa resolver essa solução de identificação tipológica, né? Utilizando a LGPD e aplicando a anonimização ou a pseudonimização de determinados dados do nosso sistema que vai ser substituído no futuro, né? Que é o Projut. Pedro, muito obrigado, muito legal. Gente, o judiciário tem umas coisas que estão desenvolvendo muito rapidamente. Agora, o CNJ colocou a questão da gestão de documentos, da preservação de documentos no prêmio do judiciário. Todo ano é escolhido os tribunais de destaque. O Tribunal do Amazonas agora é selo diamante, o mais alto na categoria, né? E vários tribunais, 5 tribunais ganharam diamante esse ano e alguns ouro, né, Pedro? Então, são tribunais que estão investindo na criação de repositório, na organização das massas documentais acumuladas, e está havendo uma verdadeira revolução. A desembargadora Salise Sanchotene, que é a conselheira do CNJ, presidente da Comissão de Gestão de Documento e Memória, ela está terminando o mandato agora, e esses 2 anos foram anos muito virtuosos que eu tive o prazer de participar. Agora agradeço o Pedro e vou passar a palavra para a Larissa. A Larissa vai nos falar, a última palestrante do nosso evento, sobre gestão de riscos relacionados aos recursos informacionais com base na ISO 31000. A Larissa recentemente tirou essa certificação. A Larissa é arquivista, mestre em Ciência da Informação pela UNB, tem especialização em Administração Pública, arquivista do Arquivo Nacional, atuando agora no MGI e... Eu estou falando a verdade? Não sei. Foi coordenadora do SIGA, foi superintendente de gestão de documentos do arquivo, atuou na Comissão Nacional da Verdade, e um currículo longo que eu vou parar por aqui. Larissa, com a palavra. Então, quem quiser fazer perguntas rápidas e poucas, Tá bem. Na verdade, eu tenho várias perguntas, mas eu vou conversar com o Pedro depois. Só fiquei com uma principal. Achei fantástico o trabalho de vocês, muito semelhante ao que a gente tem feito aqui na UFSM. E eu fiquei com dúvida em relação a essa versão da visualização tarjada. Se vocês estão só na visualização com a tarja, ou se vocês estão salvando um segundo arquivo ou sobrescrevendo o arquivo com a tarja. A Ou gente, se não estão fazendo, qual a ideia não, também, né? a gente ainda não. O que que acontece? A gente apresentou, né? Como eu falei, foi um MVP, e aí 24 horas para você fazer. Tem várias outras questões que a gente precisa definir. E a gente também pensou na possibilidade de justamente a gente fazer tarjar, né? Porque aí, no futuro,
quando a gente for fazer o empacotamento, depois fazer a disseminação, a, através do Atom, o documento, se por exemplo, baixar, ele vai ter que estar totalmente tajado, né? E aí, até a gente fez um evento aqui, um evento dos pesquisadores que utilizam o acervo do Poder Judiciário, e tinha muitos historiadores, né, colegas historiadores, que falavam justamente, houve até um debate sobre isso daí, que para eles não interessava, né, para resumir, para eles não interessavam estar tarjado, coisa porque você não conseguiria ter essa história, não entender o contexto e não saber quem eram as partes, né? Então é um processo que a gente vai amadurecer dentro, mas em princípio a gente está já, e aí quando for fazer, entrar para o repositório, para o RDC Arc, a gente também deixar ele da forma para, se eventualmente as pessoas quiserem baixar, ele tá tarjado. Essa é a perspectiva nossa, né? Mas Mas ainda há um sem bom estragar o documento. não, não, não. Só as informações. Porque aí senão perde o contexto, né? Os documentos que tiver, quando tiver informação, a gente tá já, né? Tipo, uma fotografia, ele vai ter que estar todo, se for eventualmente a questão de afetar a privacidade da pessoa, né? Não, mas o que a Débora perguntou, se os documentos vai ser preservado na integridade, não foi, Débora? Tá já, foi o que eu entendi. Ou eu entendi errado, Débora? Não, é porque quando a gente tarja o documento e oculta alguns caracteres, a gente está modificando o arquivo original, né? Então, aqui, por exemplo, hoje a gente está na perspectiva de duplicar o documento e ter uma versão sem a tarja e outra com a tarja, né? A minha dúvida é se a Aham. tarja de vocês seria somente na visualização ou se vocês estão como nós aqui replicando o arquivo e mantendo o original sem tarja e um segundo com tarja, essa era a dúvida. A perspectiva nossa vai ser justamente, vai ter um debate, né? Dentro, como eu falei para vocês, é o debate que a gente vai ter, mas eu acredito que a gente vai enveredar para fazer essa duplicação mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Alguma pergunta para o Pedro ou para a Marieta? Eu queria até fazer uma pergunta para a Marieta, não sei se é mesmo, como diz um amigo meu, faça uma pergunta besta, mas não faça besteira. A Neide até comentou justamente, eu não tenho um conhecimento aprofundado do recorde contínuo, né? Mas o Rick, ele vem justamente, Mari, nesse contexto de não se ter mais esse ciclo documental, da teoria das três idades, que é debatido dentro na América Latina, né? Que nos outros locais tem diferentes abordagens, né? E ele viria justamente nesse sentido para que não tivesse esse contexto esses ciclos ah, dessas fases, né? Corrente, intermediária e permanente. Então, É isso? o Rick, eu acho que ele é neutro nesse sentido, ele não se coloca, digamos assim, tu pode usar o Rick independente de tu ter uma abordagem mais records contínuo ou mais teoria das três idades, né? Porque, na verdade, ele vai trabalhar as entidades e os relacionamentos das entidades, sendo esses relacionamentos local, atividade, a pessoa, né, que o produtor, o próprio documento, os conjuntos documentais. Então, assim, ele é um pouco independente, mas o que eu acho é que ele precisa de um sistema robusto. Não dá para aplicar o RIC só lá na ponta, digamos assim, porque tu vai ter um trabalho extra, buscar esses documentos em sistemas legados ou não buscar. Então, para mim, a melhor aplicação do RIC é indo em sistemas que estão sendo gerados para documentos que nascem digitais, né? E claro, tu pode usar o RIC com documentos, acervos antigos, pode. O próprio Arquivo Nacional da França é quem está fazendo, digamos assim, as principais testes com o RIC, né? Então tem várias publicações já deles no Arquivo Nacional da França, com documentação do século XIX, do século XVIII. Então, assim, pode, entende? Mas eu acho que ele permite uma abordagem mais integrada. Ele tem um uso melhor quando é nato digital e tu trabalha junto com todo o conjunto de sistemas de metadados, né? A transmissão de um sistema para outro. Então, ele funciona muito bem assim.
E, Mari, só uma coisa, uma ontologia de topo, ela tem o conteúdo, seria uma ontologia que, além dessas questões mais procedimentais, de onde veio, essas coisas, também abordaria o assunto do fundo. Uma ontologia de topo, ela vai te dizer como que esse mundo é criado, quais são as regras para uma determinada entidade existir, tá? Então, não é impossível tu pegar e aplicar o RIC sem uma ontologia de topo, mas em casos em que tu já tem uma ontologia como a BFO aplicada com outras ontologias, por exemplo, na Petrobras, um exemplo hipotético, eles adotam a BFO, eles vão ter lá uma ontologia para dizer o que é petróleo, uma ontologia para dizer o que é rocha, uma ontologia para dizer o que é extração de petróleo na rocha. Então, eles vão ter diversas entidades que vão estar se baseando, as suas descrições vão estar baseadas nessas regras de uma ontologia de topo de BFO, por exemplo. Então, quando a gente entra com o RIC, pode ter alguns descompassos, por exemplo, para a BFO, a gente é uma entidade que não existe, é uma entidade de RIC, mas é uma entidade que não existe na BFO. Né? Na BFO, tu vai ter pessoa e tu vai ter um papel que a pessoa executa, né? Então, tu não tem uma figura como aquela figura do agente. Então, isso é que pode ser o complicador. Mas a gente está falando aí, claro, de sistemas de trabalhar a RIC em sistemas muito amplos, e daí talvez o mais adequado, né, como eu falo na dissertação, é tu usar, então, outras ontologias que se baseiam em BFO quando tu tem um sistema assim. Mas quando tu tem a empresa A usando uma ontologia diferente, a empresa B, a RIC, tu vai ter que criar elementos de conexão para poder ter interoperabilidade, né? Mas isso ainda a gente está muito longe, isso são questões, digamos assim, para adiante. A gente tem que primeiro ainda ter tecnologia, digamos assim, e pesquisadores que entendam disso, que possam trabalhar, né, nessa implantação do RIC, né? Eu espero que o CIA, o ICA, ele faça crie uma solução como ele criou o Atom, entendeu? Porque não adianta dar regra e não dar a ferramenta. Eles vão dar a ferramenta justamente no Atom 3, porque em 2018 saiu um Proof of Concept, justamente quando eles fizeram um conglomerado internacional, obviamente, né, sustentando a artefactual, para justamente trabalhar toda essa questão do RIC e do RIC-O, justamente para poder, como eu falei ontem, né, facilitar a penetração dessa norma, vamos colocar assim entre aspas, né, que não é realmente uma norma, ela vai potencializar essas 4 normas já existentes, até porque você só não tem área de relacionamento nas DIA. As DIA você tem o contexto cultural e geográfico. Você já trabalha com contexto nas DIA. Você vai ter a área de relacionamento na ISAD, que justamente é a fontes relacionadas, que para mim é uma das coisas mais ricas dentro da descrição, porque você relaciona dentro da sua instituição, e se você possui o Atom e ele é multi-entidade, né? Um repositório de multi-entidades, você pode relacionar esses documentos com outros documentos de outras entidades. Então, você já estabelece um relacionamento. Você tem área de relacionamento no ISAAR para pessoas, entidades coletivas e famílias e recursos relacionados. Então, você também relaciona esse produtor em outros fundos, em outras séries, em outros dossiês, processos, em outros itens. Quer dizer, você já tem, de uma certa maneira, um berço ali criado que quando eu falei ontem de as pessoas precisam realmente colocar as informações nos campos certos, se você coloca essas informações nos campos certos, você já tem um passo, não digo um grande passo, mas um passo para ter esses relacionamentos dentro de uma instituição e fora dessa instituição, relacionando com outros fundos, com outras realidades, com outras coisas, e poder mostrar isso para o usuário. Né? A norma que é menos usada
no Brasil, pelo menos que eu possa conhecer, que é a ISDF, ela também tem uma área de relacionamento. E é muito difícil a gente trabalhar função no Brasil. Cristina e Marieta, vamos fazer um dia desse assunto no próximo trimestre? Vocês estão? É um assunto muito interessante, porque realmente a questão da descrição, a gente tem que avançar muito no Brasil, né? Para chegar um dia poder botar o RIC. Então, assim, a gente tem muitos gaps ainda, né? E a gente vê que também, por sorte, não é só nós, assim, né? A questão das ontologias, elas estão sendo uma questão para muita gente, né? Não é só a gente que está para trás. Ó, a gente não pode continuar conversando porque vamos ouvir a Larissa. Mas eu convido as duas, vou dar formalização a essa ideia e vou ficar muito feliz se a gente puder aprofundar melhor nisso. A gente convida pessoas para um tema específico, se vocês duas toparem. Tudo bem, por mim tudo bem. Ótimo, muito obrigada. Obrigada. Muito legal, vai ser ótimo. Agora vamos ouvir a Larissa. Então vai ser só eu imaginei um bate-papo, Neide, sobre um assunto que, na verdade, é um assunto assim que pouco tem se falado na área de informação, né? Primeiro eu quero te agradecer, não só pelo convite no seminário, a responsabilidade por fechar o seu seminário aqui, desejando sucesso para você, mas também desejar, né, agradecer todos os anos em que nós trabalhamos juntas no Arquivo Nacional. Foi um período de muito aprendizado para mim e que, com certeza, eu levo isso com muito carinho na minha vida. Então, quero deixar isso explícito aqui. Mas o assunto que eu quero trazer, né, e é um assunto que eu tenho discutido bastante, é sobre o processo de risco relacionado aos ativos informacionais, às unidades, né, de arquivo, como, por exemplo, bancos de dados, instituições como arquivo, bibliotecas, museus, instituições de data center, por exemplo, né? O que nós estamos, né? Então, por isso eu quero retomar um pouquinho o que seria riscos, no final das contas, né? Risco é uma certeza com relação aos objetivos, né? É o efeito dessa incerteza nos objetivos. Então, eu posso ter um risco que seja muito bom e que seja uma grande oportunidade institucional, e eu posso ter um risco também que pode trazer vários prejuízos para a minha instituição. E nós estamos falando de dois grandes processos, né? Um processo de risco que ele é extremamente transversal em todas as atividades das instituições, e também os ativos informacionais, e aqui, como arquivista, eu falo muito sobre documentos de arquivo, né, que são a base e transversais em todas as atividades institucionais também, e são processos que podem ser vistos tanto no seu micro quanto no seu macro, né? Então, processos extremamente transversais e que podem ser modelados de acordo com a sua necessidade. Bem, se a gente está falando de riscos, nós temos algumas, né, no processo de metodologia de identificação, tratamento e acompanhamento, monitoramento deste risco, nós temos como um dos principais insumos a informação. Então, a informação ela é essencial para que você traga para o seu processo de riscos dados reais, dados autênticos, confiáveis, para que aquela informação seja validada e que seja acolhida pela gestão de riscos e, assim, apresentada para as instâncias superiores que vão decidir sobre os encaminhamentos institucionais com relação a isso. Bom, portanto, ativos informacionais se tornou um grande ativo e que ele pode trazer prejuízos ou benefícios no âmbito do processo de gestão de riscos, né? Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de governança de dados, ou estamos falando sobre tratamento de dados, tratamento de informação,
uso, né, dessas informações e desses dados para a definição de políticas públicas, como, por exemplo, né, políticas públicas determinadas, né, estabelecidas por meio de evidências, nós estamos falando essencialmente de qualidade de dados. Nós estamos falando de como eu vou transformar aquelas minhas informações em informações válidas para que o meu processo de decisão corra da maneira ideal. Que eu vejo bastante nas instituições, e que também em instituições arquivísticas, como, por exemplo, até o próprio Arquivo Nacional. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que a gente pensa sobre o caso ou em um pequeno nicho de profissionais que vão falar sobre determinado assunto. A opinião e o parecer de profissionais especialistas é extremamente importante, né? Eu fiquei aqui ouvindo Cristina Ruth falando, Marieta, Pedro, são pessoas excepcionais, né? E que é sempre um prazer ouvi-los. Mas não é a única fonte, né? Essas fontes institucionais de informação e de dados, elas precisam ter qualidade para que elas possam ser trabalhadas e trazidas à luz para as instituições. Então, gestão de risco, basicamente, nós trabalhamos, né? Nós olhamos para o processo de gestão de documentos com a finalidade de trazer essa qualidade de dados, trazer a qualidade dessa informação. Também trabalhando a autenticidade e confiabilidade. Como eu posso melhorar a confiabilidade? Como que eu posso trazer os aspectos de autenticidade para uma decisão institucional? Aspectos de autenticidade do documento para que aquelas decisões institucionais, elas saibam que elas estão trabalhando com informações autênticas e confiáveis. Como que eu posso garantir que aquelas informações e aqueles dados terão o acesso pelo tempo necessário? Como é que eu posso garantir que aquele documento ele tem uma finalidade administrativa, mas ele também tem uma finalidade histórica? E de que forma eu vou garantir que essa informação seja adequadamente preservada e mantida com todas as características que diz respeito aos documentos de arquivo, por exemplo? E todas as informações e dados que precisam passar pelos processos de segurança da informação, quem tem acesso a documentos é, de fato, aquelas pessoas que podem ter acesso. Hoje, a gente também tem a discussão sobre LGPD, então, quanto de nossos dados pessoais, a proteção dos nossos dados pessoais está sendo observada pelas instituições e trazida à luz para uma tomada de decisão coerente e correta. Esses são alguns elementos que eu acho que a gente precisa se debruçar e trazer alguns encaminhamentos ou levantar questões para que decisões sejam adequadamente tomadas, né? Então, processos de risco e processo de gestão documental, ele é um processo transversal. Então, eu posso adotar, né, o mapeamento de riscos, né, a elaboração de riscos num processo de gestão documental dentro da minha instituição, em que o foco não seja a questão da preservação de documentos em instituições arquivísticas, por exemplo. Mas eu consigo inserir processos de gestão, e eu preciso inserir processos de gestão para melhorar outros processos que precisam ser mapeados e trazidos à luz. A questão da qualidade das informações, autenticidade, confiabilidade e outros elementos também, especialmente em instituições arquivísticas, bibliotecas e museus, precisam ser fortemente observadas para que a gente possa tomar decisões baseadas naquelas informações que são corretas sobre o meu processo. Então, se numa instituição os processos de informação e de gestão, eles estão no nível estratégico, mas eles são secundários, processos secundários, não estão relacionados à missão institucional, nas instituições arquivísticas e bibliotecas e museus, essa é a missão institucional. Então, como que a gente pode trabalhar e como que a gente pode lidar com toda a rede de informações e tudo aquilo que a gente precisa tratar, gerir e preservar. Então, eu acredito que estes são aspectos
bem relevantes no trabalho de uma decisão, né? Então, assim, você acaba não tomando decisões por si mesma ou por achismos, né? E eu trago aqui um dos nossos exemplos de quando a gente tentou trabalhar no Arquivo Nacional, ainda na gestão da Neide, a questão de uma capacidade interna para que pessoas do próprio Arquivo Nacional pudessem ser treinados, né, e capacitados na identificação de diversos cenários, né? E aí nós elaboramos um projeto de cenários prospectivos em gestão de documentos e arquivos da Administração Pública Federal, em que a gente queria olhar para esses processos com uma visão de 15 anos para frente. Mas uma metodologia que é muito utilizada também na gestão de riscos, né? Eu preciso levantar informações para que eu possa sugerir ao tomador de decisões informações e cenários factíveis e que sejam, de fato, úteis para a minha instituição. E o que nós nos deparamos no desenvolvimento dessa primeira etapa do nosso projeto? A falta de informações ou falta de confiabilidade e qualidade nos dados e nas informações apresentadas. Então, nós ficamos, durante o projeto, tentando, né, trazer qualidade para os dados, convidando outros profissionais, uma teia de profissionais também que atuavam na área, para que a gente pudesse ter um nível mínimo de informações para a tomada de decisão. Mas, especialmente nesse projeto, o nosso objetivo era que os servidores que participavam como grupo de apoio, eles fossem treinados para que essa capacidade de perceber cenários, perceber o que o contexto interno e contexto externo pode nos oferecer, perceber se aquela informação é verdadeira ou ela não é verdadeira e como aplicar todas as questões apresentadas para que a gente possa ter um melhor resultado, aproveitar melhor as possibilidades e também evitar situações que prejudicariam a nossa instituição, né? Então, esse era o objetivo do nosso projeto. E, obviamente, fazer o nosso planejamento de longo prazo. Essa é uma área que eu acredito que tenha muito impacto em todas as decisões institucionais, tanto públicas quanto privadas. Nós precisamos desenvolver essa capacidade enquanto profissional, nós precisamos melhorar os nossos diagnósticos em arquivo, em que nós não levantamos as informações necessárias e suficientes para que a gente possa sugerir melhorias, né? E diagnóstico é basicamente a gente levantar esses riscos e essas situações, né? E eu fico vendo assim como o Arquivo Nacional, nessa nossa tentativa, eu fico vendo inúmeras instituições que estão avançadíssimas na implementação, por exemplo, de inteligência artificial e também mineração de dados, ou utilizando, né, governança de dados, gestão de dados, né, trabalhando, por exemplo, com blocos, né, de apresentação dessas informações, e param o projeto ou param essas iniciativas por conta da qualidade. Então, eu não tenho certeza sobre a qualidade dessa informação, eu não tenho a comprovação de que esse documento é, de fato, autêntico, é confiável, eu não sei se essas informações são vazadas ou se elas não são vazadas. Então, há muitos questionamentos nas instituições que estão hoje implementando essa gestão de dados e governança de dados, né? E, por vezes, parando os projetos pela dificuldade de avançar, especialmente porque não tem como tratar ou tem um volume muito grande de informações e dados que precisam ser tratados para levar à frente o projeto. Eu vejo isso como uma grande
oportunidade para o profissional arquivista, mas também uma grande falha nossa no passado, porque nós olhamos para aquela situação e falamos assim, bom, dados, e aí eu tendo a concordar aqui com o Ivna, né, que falou mais cedo, hora que a gente não considera esses avanços tecnológicos, ou não considera a questão de dados como um objeto em que vamos trabalhar e que precisamos trabalhar, nós estamos, no final das contas, criando uma grande nuvem nos nossos olhos e tentando aplicar mecanismos e ferramentas que já não fazem muito sentido no âmbito de informações digitais, por exemplo, né? Então, é preciso mesmo que a gente se debruce em novas formas de ver o problema, que a gente se debruce nas novas tecnologias para nos auxiliar nesses mecanismos de como tratar a informação e como gerir essas informações institucionais adequadamente. Eu acho que é isso, Neide. Bom, Larissa, não, muito legal, era só uma pílula mesmo, que esse é um assunto complexo que precisa ser abordado no curso que você vai fazer no próximo semestre. Eu agradeço você pela apresentação, agradeço a todos os que tiveram coragem de estar conosco até agora, tá? Esse evento era para marcar o reinício da Inova Gestão e em breve esses vídeos vão estar na nossa playlist lá no canal do YouTube, organizadinhos, e eu vou encaminhar os certificados às pessoas que estiveram presentes em qualquer quantidade de tempo na próxima semana. E desejo Feliz Natal, boas festas a todos e agradeço a participação. Quero, mais uma vez, agradecer também a A3DG, que apoiou o evento, tá? E a todos que colaboraram de alguma forma para que a gente pudesse fazer. Muito obrigada a todos. Obrigada, Neide. Obrigada, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau, tchau. Tchau.